convido-vos também a ver este statement, que é um statement interessante, que dá algumas pistas daquilo que deve ser desenvolvido no futuro. E, obviamente, também convidar-vos a ler aquilo que foi o nosso processo de aprendizagem no âmbito do curso de formação que desenvolvemos na escola. E agora, os novos projetos que temos e que iniciaram agora em 2024, portanto, New Kids in the Block, como eu costumo dizer, portanto, são estes dois projetos, dois desafios muito interessantes. O primeiro, Nemesis, portanto, na área da exposição a disruptores endócrinos, portanto, tentar perceber como é que para já o nível de exposição a disruptores endócrinos na população europeia, nós vamos contar com coortes sediados em vários países europeus e à escola cabe uma tarefa muito relevante, que é fazer a avaliação da exposição, do risco resultante desta exposição, e muito importante depois usar esta informação para comunicar aos cidadãos europeus de como é que, mudando hábitos de consumo, podem reduzir a exposição a estas substâncias químicas. E, obviamente, mais uma vez, aqui temos também o contributo das colegas das ciências sociais, não é? Nesta área da comunicação. E mais uma vez também foi possível demonstrar que a escola, tendo todas estas áreas, uma diversidade de áreas, acaba por ter um impacto muito maior naquilo que são os projetos de investigação e com financiamento europeu. Este projeto é coordenado pela Universidade de Eastern Finland, portanto, esta universidade, o contacto foi um contacto interessante, foi com uma pessoa que eu trabalhei há já alguns anos e que me convidou a mim e aos colegas, que depois tive a oportunidade de convidar a participar neste projeto. O IS Global é o coordenador do outro projeto, que se chama Intercâmbio, portanto, aqui muito associada às alterações climáticas e àquilo que se designam do Green Jobs, portanto, trabalhos verdes, mais uma vez a designação não é muito feliz em português, mas a ideia é tentar perceber como é que as alterações climáticas, a sustentabilidade e os objetivos de sustentabilidade da Europa contribuem para o aumento de pessoas envolvidas em outras áreas de atividade, como sendo a gestão de resíduos, mas também a produção de energia sustentável e que fatores de risco podem estar presentes nestes contextos que importa considerar e identificar para permitir uma avaliação da exposição do risco e, obviamente, desejavelmente, minimizar essa exposição. Portanto, a ideia é acompanharmos esta mudança que existe em termos de postos de trabalho, de população trabalhadora que sai de alguns contextos profissionais e começa a aumentar em termos de número em outros contextos ocupacionais e dar aqui um contributo em matéria de saúde ocupacional. Portanto, ambos os projetos já iniciaram, temos tido já algumas reuniões, o desafio também é acompanhar as reuniões e dar os contributos nos timings necessários, mas a equipa da saúde ambiental e a equipa das ciências sociais têm dado estes contributos, também porque temos aumentado em número as pessoas envolvidas e, portanto, que tem sido possível dar resposta às necessidades dos projetos a decorrer e também estes dois projetos novos e, pelos vistos, teremos outros desafios pela frente que podem também implicar novos projetos. E, portanto, acho que a primeira mensagem, não é, quando se fala em sucesso e como é que nós conseguimos estas coisas, estes projetos, na verdade nada se consegue sozinha e eu acho que a oportunidade de trabalhar com uma equipa tão gira e tão interessados na área da saúde mental tem ajudado. Isto é uma fotografia que obviamente não representa todas as pessoas envolvidas, inclusivamente algumas das pessoas que aqui estão já têm outros desafios nas mãos, já não estão diretamente a trabalhar connosco, mas serão com certeza sempre no nosso coração. Mas na verdade todas estas pessoas contribuem para o sucesso da área da saúde ambiental em desenvolver todos estes projetos de investigação e em conseguir outros projetos de investigação. Portanto, acho que é o interesse pela área de todas estas pessoas que têm possibilitado a obtenção de novos projetos e o dinamismo que temos conseguido criar na área da saúde ambiental. E, portanto, aqui agradecer desde já aos colegas que têm optado pela saúde ambiental para desenvolver os seus projetos, para continuarem a sua investigação, portanto, aos pós-docs, aos bolseiros, aos alunos, portanto, tem sido uma oportunidade e um caminho interessante para fazer com algum deles e, obviamente, a oportunidade de conhecer novas pessoas, que acaba por acontecer todos os anos. Outro aspecto que eu acho que explica o sucesso que nós temos tido tem a ver com a nossa capacidade de criar uma network forte e de a mantermos. E às vezes as pessoas perguntam, mas dá imenso trabalho criar a network. Criar não, mas mantê-la acho que sim, acho que é o que dá mais trabalho. Porque obviamente nós temos que continuar a colaborar com uma série de pessoas e quando este número começa a aumentar, às vezes o desafio é como é que eu consigo dar resposta a todos estes colegas
e manter estes contactos e, desejavelmente, uma das coisas que tem resultado dessa network é não só os projetos de investigação, porque depois resultam em convites para a participação em propostas que são submetidas e que têm tido o sucesso esperado, mas também eu acho muito relevante é que algumas destas oportunidades têm sido criadas para as pessoas que trabalham connosco, isto é, quando existe a possibilidade de bolsas para alunos, visitar um laboratório, visitar uma instituição, muitas vezes acabamos por encaminhar para, para aqueles que nos acompanham nos processos de investigação, criando oportunidades para outros. Portanto, eu acho que a network é para isso, não só para criar uma rede de pessoas com quem trabalhamos, mas criar oportunidades para as pessoas que trabalham connosco. Portanto, eu acho que, se calhar, este networking karma, que eu gostei da expressão em baixo, se vocês virem, não é? E a ideia é aqui partilhar o conhecimento e o nosso expertise com as pessoas que necessitam e criar essas oportunidades para as outras pessoas. E depois, obviamente, que há uma série de soft skills que todos nós temos sempre aspectos a melhorar, mas eu acho que contribui o facto de nós sermos uma equipa coesa, nos damos todos bem, trabalhamos todos de uma forma muito autónoma e de uma forma muito responsável e, portanto, criamos aqui boas relações de trabalho e a possibilidade de criar um espírito de equipa no sentido de dar resposta aos desafios que vamos tendo para conseguir chegar a todos estes projetos e ainda temos a disponibilidade para pensar em novos projetos e de envolver o nosso trabalho com outras pessoas. E, obviamente, eu acho que um dos aspectos que eu gostaria, se calhar, se me permitem, recomendar algo, porque acho que foi algo muito positivo, pelo menos pelas oportunidades que têm sido criadas, de trazer outros projetos para a escola, tem a ver com as redes que nós estabelecemos fora das instituições onde estamos. E o que eu tenho visto é que, com pessoas que trabalhei há uns anos, é que as pessoas tendencialmente criavam redes com pessoas com uma mesma formação que tinham. E se me permitem a sugestão, eu acho que as redes têm que ser criadas com pessoas que têm informações diferentes das nossas, porque abrem a nossa network, abrem um caminho de possibilidades muito maior e algo que tem sido muito gratificante é a oportunidade de aprender com os outros. Portanto, obviamente que eu gosto de trabalhar com pessoas que têm formações similares à minha, porque, se calhar, as discussões numa primeira fase são sempre muito mais interessantes, mas a oportunidade de discutir os mesmos assuntos com pessoas com formação diferente da minha permitem-me, obviamente, aprender muito mais e criar uma network muito mais alargada. Portanto, eu trago aqui três exemplos interessantes. O primeiro é da Sociedade de Investigação na área das micotoxinas. Na altura, quando eu fui para esta sociedade, para já era a única portuguesa. A maior parte dos elementos são da Alemanha, da Áustria e da Polónia. Portanto, fui claramente a única pessoa do sul da Europa a fazer parte, a primeira a fazer parte desta sociedade. Depois de eu entrar, felizmente consegui envolver uma série de outros colegas e neste momento, por exemplo, continuo a trabalhar com colegas da Polónia e da Alemanha que conheci no âmbito desta sociedade. Embaixo, na segunda linha, o projeto HBM4U, numa das reuniões de trabalho que tivemos em Portugal e, obviamente, mais uma oportunidade de alargar, não é, a nossa network, a minha e dos colegas portugueses envolvidos, para pessoas com formações diferentes e de vários países da Europa. E em baixo, o meu envolvimento direto neste comitê, em representação do país, em que todos os Estados-membros estão representados, com colegas das agências do ambiente nacionais e da área da saúde, todos elementos que têm um papel relevante nos seus países, em termos de regulamentação, em que tenho aqui mais uma vez uma oportunidade de lidar com colegas com formação diferente, com um papel importante nos seus países, também diferente do meu, a maior parte deles não são académicos, mas são pessoas com uma visão muito interessante naquilo que diz respeito à regulamentação, como implementá-la e também de que forma é que a investigação e a ciência podem contribuir para uma melhor regulamentação em matéria de segurança química na Europa. Portanto, aqui deixo alguns exemplos. Estou obviamente disponível para as vossas questões. Espero que tenham gostado. Obviamente que posso sempre ser contactada para partilhar mais ideias e discutir algumas dúvidas. Estão sempre também convidados a vir ter connosco para saber um pouco mais sobre os projetos que desenvolvemos, portanto, comigo e com a equipa da saúde mental. E, portanto, desde já agradecer a vossa participação e presença desse lado. Obrigada. Marta, se quiseres avançar.
Obrigada, Susana. Obrigada pela apresentação. Acho que foi mesmo muito boa para dar esta ideia, não só do que é o trabalho que é feito neste momento no grupo, mas também como é que o grupo se tem posicionado para determinadas colaborações e financiamentos, e é uma forma de trabalho que eu acho que vemos pouco em Portugal. E que precisamos muito em Portugal e que eu acho que faz todo sentido dentro do CHRC, não é? Que é por si um centro de investigação colaborativo e, portanto, temos aqui uma representatividade muito boa em relação a isso. Eu não sei se alguém da audiência tem questões, vocês sabem que estas sessões são muito informais, portanto, vocês podem ligar a câmara, fazer perguntas, conversar, levantar a mão, ficam à vontade para o fazer. Enquanto isso, eu gostava de colocar aqui primeiro uma questão que tem mesmo a ver com isto que eu estava agora a referir, que é o CHRC é um centro de investigação em si colaborativo e muitas vezes nós vemos as nossas colaborações ocorrerem mais fora do CHRC do que dentro do CHRC, não é? E eu gostava de ter também a tua opinião de como é que tu achas que nós podemos potenciar a colaboração de investigadores, que é jovens investigadores, que é mais séniores, dentro do centro, nestas diferentes áreas, porque como tu referiste bem há pouco, há aqui um lado multidisciplinar que é fundamental e do conhecimento na área da saúde, na área do ambiente, das ciências sociais, etc., e que nós temos muito este expertise, no centro, não é? E, portanto, eu acho que também é giro perceber como é que nós podemos potenciar um bocadinho mais esta colaboração, se é que há coisas que já existem. Gostava de ouvir a tua opinião, Susana. Obrigada, Marta, pela questão. Eu julgo que passa sempre por conhecermos melhor as valências que o CHRC tem, não é? O que é que nós temos em casa que nos permite, quando somos convidados a participar num projeto, e obter a oportunidade de fazer o que já fiz com colegas da minha instituição, que eu conheço bem, sei daquilo que podem trazer em termos de mais-valia para o projeto. E, obviamente, isto pode ser muito gratificante para os envolvidos. Primeiro, porque as instituições, e neste caso o CHRC, entra num projeto com um peso muito maior, portanto, e obviamente com financiamento associado também superior. Mas passará, obviamente, se calhar, conhecermos melhor as valências que estão disponíveis em cada uma das entidades envolvidas e perceber como é que podemos estreitar laços e criar estes contactos e sinergias. Acho que passará por aí. Ok, eu acho que esse também é um dos objetivos que nós temos um bocado com estas iniciativas também das talks e depois das conferências, é um bocado também começar a criar isto. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu tenho milhares de questões que não os vou colocar todas hoje, porque acho que esse não é o propósito, não é eu estar aqui a colocar questões, mas e nós obviamente podemos terminar quando for para terminar, isto fica em live stream, fica disponível para as pessoas assistirem, mas eu gostava de colocar mais uma questão, porque eu acho que esta área é de facto uma área com muito crescimento, não é? E os projetos todos em que vocês têm estado envolvidos também reflete o investimento cada vez maior que está a existir neste âmbito. Ainda assim, eu às vezes tenho um bocadinho a sensação, mas como eu estou também de fora, pode ser porque não estou tão por dentro do contexto. Mas tenho um bocadinho a sensação que ainda é visto como um bocado como uma coisa à margem daquilo que é a investigação em saúde e a noção de quando falamos em investigação em saúde, o que é que isso inclui. Eu não sei se isto é uma ideia errada minha, mas eu própria, que tenho estado envolvida em muitos projetos na área, embora vindo das ciências comportamentais, tenho estado em muitos projetos na área da saúde nos últimos anos, em que se fala muito depois das questões do impacto e da saúde planetária, etc., mas não se fala praticamente nada sobre as questões da saúde ambiental. E, portanto, eu não sei se ainda é porque temos muitos silos ou sou eu que tenho uma perspectiva um bocadinho quem está de fora. Gostava de saber a tua opinião, também sobre isso. Eu acho que está certo, Marta. Acho que a saúde ambiental, para já a saúde ambiental lida efetivamente com saúde. E a saúde não é propriamente notícia, não é? Se nós pensarmos o que é notícia é a doença, não é? O sofrimento. Mas, na verdade, a saúde ambiental trabalha no sentido de prevenir doença. E, portanto, somos, ao fim e ao cabo, o nosso trabalho acaba por ser muito discreto nesse sentido. Portanto, nós, para já, a nossa atuação não é no setor da saúde, a nossa atuação tenta que seja em setores fora da saúde, como será, por exemplo, na área das ciências sociais, do setor social, por exemplo. Mas, Sim. efetivamente, aquilo que nós tentamos investir e suportar são políticas, por exemplo, no setor ambiental ou na área do ambiente. Políticas essas que depois permitem que a população tenha acesso a um ambiente saudável, a produtos de consumo que não representem risco para as pessoas, a ambientes de trabalho, escola ou lazer que não impliquem risco para as pessoas. Portanto, o nosso trabalho é um trabalho
que não têm a mesma visibilidade como tem, por exemplo, uma pandemia ou uma doença. Portanto, o nosso investimento passa por ser em áreas que, não tendo a mesma visibilidade, têm um impacto muito grande e são efetivamente, a meu ver, aquilo que a saúde pública se deve focar em todos aqueles outros setores que não são da saúde, mas que têm um impacto muito, muito grande na prevenção da saúde e na garantia do bem-estar da população. Obrigada, Susana. Não sei se alguém tem alguma questão que gostasse de colocar à Susana, ou do ponto de vista do tema, ou desta questão mais de financiamentos e dos projetos. Não? Eu posso acrescentar, talvez para quebrar Sim. o gelo, Marta. Eu acho que de um esforço adicional que eu acho que nós temos desenvolvido, e não falo apenas por mim, mas acho que a escola, de uma forma geral, é tentar criar conhecimento que esteja disponível para vários atores. Por um lado, os atores que têm a capacidade de criar novas políticas, políticas que contribuam para a saúde da população, mas também para aquilo que é a população e no sentido de fazer uma translação deste conhecimento que a população possa utilizar no dia a dia. Eu, particularmente, estou muito satisfeita com esta parceria com os colegas de Ciências Sociais, porque às vezes esta capacidade de fazer a translação do conhecimento que produzimos para algo que a população possa utilizar nas suas decisões do dia a dia nem sempre é fácil. Mas acho que é um esforço que nós fazemos, é que realmente criar, produzir conhecimento, mas colocar este conhecimento disponível para as pessoas utilizarem. Pessoas de diferentes áreas e com diferentes funções naquilo que é a prevenção da doença, a promoção da saúde, e, portanto, acho que esse é um dos objetivos. E no meio deste percurso, os nossos contactos, a nossa network tem sido um pouco neste sentido. Como é que o conhecimento que produzimos pode influenciar as condições, e daqui falo das condições ambientais em que a população vive. Como é que nós podemos ajudar a que efetivamente se criem melhores condições para a população viver? E, portanto, acho que este tem sido também o mote do nosso envolvimento na maior parte dos projetos que temos agora em mãos. Eu acho que é muito interessante estás a referir isso, porque eu acho que isso é uma coisa que não é só desta área, não é um bocado transversal a todas as outras áreas em que nós fazemos investigação, na escola e no CHRC, que é, todas elas são áreas aplicadas em que nós podemos de facto fazer a mudança e a diferença, quer a nível individual, quer a nível coletivo, em diferentes níveis e sistemas, não é? Mas há aqui um gap, um bocado aqui um distanciamento entre aquilo que nós produzimos e depois aquilo que conseguimos levar de facto às pessoas, e por isso eu acho que isso é um exercício que me parece que transcende um bocadinho esta área. Pode às vezes ser mais difícil em algumas áreas do que noutras, não é? Temos a linguagem, etc., mas que transcende um pouco, e também acho que também era giro aprendermos uns com os outros como é que isso é feito. E eu acho que há aqui um outro aspecto, e agora vou puxar aqui um bocado para o meu lado, mas eu acho que aqui há um outro aspecto, e nós por acaso falámos as duas sobre isto numa reunião que tivemos ontem, acho que foi ontem, que é nós também pensarmos naquilo que é o papel que pode ter, nós desenvolvemos estratégias de intervenção e de tomada de decisão que também são baseadas no que é que as pessoas vão adotar e no que é que as pessoas vão fazer, não é? Porque obviamente é muito importante na parte da comunicação, mas também é um bocadinho importante antes nós já estamos a pensar sobre isso. Ou seja, de tudo aquilo que nós podemos fazer e de tudo aquilo que é o nosso conhecimento e de coisas que podem melhorar a saúde das populações, como é que as pessoas vão adotar determinadas estratégias, intervenções, propostas, soluções, diretivas, iniciativas, certificações, etc., antes delas sequer estarem a ser desenvolvidas. E por acaso isso faz-me lembrar, eu fiz parte da Task Force da Covid-19, tal como fez a Cristina Godinho e outras pessoas que se calhar quem está aqui também conhece. E foi uma coisa que nós passámos o tempo todo em que estivemos na Task Force das Ciências Comportamentais a lutar por isso e não tivemos sucesso, que foi tentar explicar que a parte da ciência comportamental, naquele caso, mas podia ser outra coisa qualquer, tinha um papel crucial em toda a parte de planificação anterior à medida que ia ser tomada, não é? Portanto, há uma medida de confinamento. E depois vinham falar connosco, eu não sei se eu devia dizer isto em público ou não, mas depois vinham falar connosco para nós ajudarmos na parte de comunicar para as pessoas aderirem ao confinamento. E nós passámos o nosso tempo todo de mandato a explicar que nós devíamos estar antes na escolha de se vamos confinar ou não confinar e como é que vamos confinar.
porque aí há um lado também de comportamento das pessoas que pode alterar um bocadinho a própria recomendação. Portanto, nesta fase mais anterior, e não querendo puxar aqui para o meu lado, porque não é esse o objetivo, acho que é importante quando nós pensamos na investigação multidisciplinar também pensarmos este nível, não é? O que vai ser feito, em termos de iniciativas europeias e nacionais, de políticas, ou até a nível regional, e que vai ser adotado, tem que ter esta componente de quem é que vai fazer o quê e como, e se é que vai ser feito, antes de investirmos os recursos todos, não é? Mesmo do ponto de vista da investigação. Não sei se Sim, concordas. não, eu concordo, Marta. Esse tem sido, por exemplo, um esforço que a Comissão Europeia tem desenvolvido em alguns contextos, em alguma regulamentação, porque quando desenvolve uma diretiva, aquilo que nós temos a certeza é que a implementação dessa diretiva será diferente nos 27 Estados-membros, por várias questões sociais, culturais, até de características demográficas, etc. Portanto, e eu acho que, como tu dizes, e bem, era relevante que houvesse esse estudo prévio, não é? Qual será a reação que as pessoas têm em uma nova regulamentação que, por exemplo, obriga a que exista uma informação mais detalhada sobre alguns aspectos em matéria hum, de produtos de consumo ou relacionados com a utilização de algumas substâncias químicas ou mesmo que não permitam o acesso a produtos de consumo que sabemos que à partida poderão ter implicações para a saúde. Portanto, eu acho que, como referes e bem, esse estudo prévio permitia antecipar essa reação, perceber como é que a regulamentação pode dar resposta a esses anseios e preocupações da população e fazer os ajustes necessários ainda numa fase de Exato. pensar e discutir com os Estados-membros a implementação das diretivas. Portanto, aqui falando um pouco do Science to Policy, não é? Acho que esta é uma área muito importante porque pode ajudar na implementação desta regulamentação Exatamente. em diferentes contextos. Maria Lia, força. Olá! Em primeiro lugar, obrigado, Sandra, pela apresentação. Muito bom ver todo o trabalho que tem sido desenvolvido. E a vossa discussão muito interessante. Eu vinha, em primeiro lugar, lá está, dizer obrigada à Susana, mas adicionar aqui a parte de uma pessoa que é não de saúde, que não veio diretamente da saúde ambiental, mas que agora me considero como, que é a beleza das exposições, ou seja, nós temos, se nós não conseguimos controlar, de certa forma, algum tipo de exposição, como por exemplo a solar, não é? Esta importância que é de nós conhecermos muito bem e de nós mapearmos como é que podemos o que é que podemos fazer para as populações e também de encontro, Marta, com aquilo que dizias, não é? Como é que nós vamos influenciar, e algumas exposições não podemos influenciar, portanto, todo o caminho desde a exposição, não é? E depois, em termos epidemiológicos, é muito giro de nós vermos todos os efeitos que interferem, não é? Porque lá está, não podemos controlar certos fatores. E eu acho que essa é muito aqui a parte da beleza da saúde ambiental, porque no fundo nós todos estamos expostos, não é? Pelo menos a alguns fatores. E depois temos também a saúde ocupacional, que é mais dirigida a populações específicas. Portanto, era só para fazer aqui este sumário que eu acho que é super giro e aqui também deste ponto. Obrigado por esta CHRC Talk. Eu não sei se a Sânia é capaz de querer dizer alguma coisa, eu só queria acrescentar que eu acho que esse ponto também é muito importante e mesmo toda a parte epidemiológica e conhecer aquilo que é a exposição e conhecer a evolução e sabermos a que é que nós estamos sujeitos, não é? De facto, a maior parte das pessoas não tem este conhecimento, nem tem acesso a este conhecimento, porque não é um conhecimento que seja veiculado no dia a dia. Mas eu acho que os próprios investigadores também não têm acesso a este conhecimento, investigadores de outras áreas. E às vezes, se calhar, nem valorizam a importância que isto pode ter, porque não é uma coisa que esteja tão acessível, não é? E, portanto, se calhar nem estão a pensar sobre isso quando estão a desenvolver determinados projetos que são mais focados na saúde, ou mais focados noutros aspectos ambientais, e eu acho que isso também é um ponto importante. Sim, obrigada, Marta, e obrigada, Marília, também pelo comentário. Eu julgo que quando nós, na saúde ambiental, pensamos em estudar a exposição a um determinado fator de risco, nós pensamos sempre em que contexto é que esta exposição acontece, não é? E este contexto
A Maria Bem referiu os contextos ocupacionais, porque são realmente contextos que às vezes até nos permitem conhecer com maior detalhe a exposição, como é que acontece, etc. Mas o que tem acontecido neste grupo e alguns dos projetos que nós temos desenvolvido é que quando nós desenvolvemos investigação em grupos mais restritos da população, em clusters da população que têm uma exposição muito específica, também nos tem permitido perceber que este problema muito local acaba por permitir conhecer aquilo que é a exposição da população geral. Portanto, aí passando para conclusões que podem ser relevantes em termos de população geral e em termos de saúde pública de uma forma mais lata. Portanto, acho que sim, acho que este link entre aquilo que é o ambiente, a saúde humana e aquilo que acontece, e também aquilo que é a nossa atividade e que implicações tem no ambiente e depois repercussões é que tem para a saúde humana, acho que esta preocupação da saúde ambiental é uma preocupação muito relevante hoje em dia. Felizmente já existe mais atenção para estas questões. E uma das satisfações que me dá de estar num grupo que tem estas áreas de investigação é o facto de podermos dar este contributo para aqueles que está a vir a ser desenvolvido agora. Portanto, acho que é muito relevante e acho que é um esforço muito meritório deste grupo, no sentido de criar estas linhas de investigação e depois de permitir facultar toda esta informação a quem tem a capacidade de definir novas políticas, novas intervenções, etc. Obrigada, Susana, e obrigada a todos pela vossa presença. Se não houver mais questões ou comentários, ficamos por aqui. Eu acho que esta talk serve exatamente para também criar aqui entusiasmo pelas áreas e saber, e essencialmente saber o que é que está a acontecer e como é que nós podemos colaborar. Até eu que estou na mesma escola, há alguns projetos e algumas coisas que eu nem tenho noção que vão acontecendo e a estar aqui, já estou aqui com várias ideias do que é que pode ser feito e o que é giro fazer, mas também eu acho que há aqui um lado de aprendizagem, principalmente dos investigadores mais júniores, em relação a como é que se entra neste ambiente de projetos maiores, como é que podem crescer, como é que podem integrar equipas e como é que podemos colaborar nesse sentido. Portanto, muito obrigada, Susana, e obrigada ao trabalho também do vosso grupo e a todos os que estão aqui e os que irão também estar a assistir online. Obrigada, Marta. Até breve a Obrigada. todos. Deus, Deus. Obrigada.